Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho extraído do livro de São Lucas. É o Evangelho que nós vamos refletir ao longo deste ano que estamos dando início no dia de hoje, com o primeiro domingo do tempo do Advento. Nós então vamos refletir durante todo o ano o livro de São Lucas, com algumas exceções na liturgia, que aí abre espaço para o Evangelho de São João, ou, de acordo com a liturgia, algum outro evangelista. Mas, no mais decorrer do tempo, será o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de hoje, se nós observarmos, é um tanto estranho de se entender, e é um tanto complicado, até mesmo para fazermos uma reflexão a respeito dele. Jesus, no Evangelho, ele está falando justamente de destruição. Ele está falando de quando a terra será destruída, de quando as pessoas serão julgadas, de quando tudo aquilo que Deus criou irá se acabar. Então parece um tanto complicado o Evangelho de hoje. Este Evangelho ele é conhecido como gênero apocalíptico, justamente pela sua linguagem e porque ele é carregado de símbolos. Jesus ele fala por meio de uma simbologia, e ele quer trazer para os seus discípulos um ensinamento. E se nós observarmos bem, se fosse para pegarmos versículo por versículo do Evangelho de hoje e fazermos uma leitura exegética de cada versículo, nós iríamos perceber que Jesus ele fez uma colcha de retalho com esse Evangelho de hoje, porque são pensamentos que estão lá no Antigo Testamento, no livro dos profetas. Nós podemos observar que tem pensamentos que estão no livro de Jeremias, no livro de Isaías, no livro de Deuteronômio, no livro de Num. São vários pensamentos. E Jesus, quando ele está trabalhando com os seus discípulos, ele conhece a Torá. Ele era uma pessoa assídua na sinagoga. Jesus tinha conhecimento dos profetas passados. Por isso, Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, justamente o caminho que eles devem trilhar ao longo de toda a sua vida, apesar das dificuldades, Jesus, ele traz como base para os seus discípulos aquilo que está no Antigo Testamento, que é justamente esforçar-se por estar na presença de Deus, esforçar-se por caminhar cada vez mais rumo à presença de Deus que fortalece a humanidade. Esta é a mensagem que Jesus quer trazer para os seus discípulos. Nós podemos resumir o Evangelho de hoje em 3 palavras: oráculo, que está ligado à profecia, punição e libertação. No Evangelho, Jesus trata desses 3 itens. Oráculo, porque quando ele já está falando para os seus discípulos a respeito da vinda do Filho do Homem. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, o julgamento vai acontecer. Filho do Homem é uma expressão que ele se utiliza para falar dele mesmo, o Filho de Deus. Então, quando Jesus ele está falando justamente da vinda do Filho de Deus, que é o Filho do Homem, que é Ele próprio, ele já está falando numa linguagem profética. Irá acontecer. Mas para que este tempo não vos pegue desprevenido, é preciso se esforçar, é preciso caminhar nos caminhos de Deus. O segundo ponto é quando ele trata justamente a questão da punição, que é quando ele vai falar que quando o Filho do Homem vier, e aquelas pessoas que não estiverem caminhando na presença de Deus, estiverem fora da aliança estabelecida com Deus, essas pessoas então serão punidas. Não podemos esquecer que ele traz pensamento do Antigo Testamento para trabalhar com seus discípulos. Por isso a questão da punição. Deus, enquanto ser punitivo, é muito presente no Antigo Testamento. E Jesus, para trabalhar não somente uma catequese, mas para trabalhar a força do discipulado, ele também precisa justamente trazer para os seus discípulos a consequência daqueles que estão dando as costas para Deus e agindo como senhores de si mesmos. Por isso ele vai tratar a questão da punição.
E na terceira palavra, a libertação, que é justamente quando ele vai falar no versículo 36. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. É a libertação. É a libertação do medo. É a libertação da angústia. É a libertação da opressão. É a libertação de tudo aquilo que aprisiona o ser humano na sua vida. Não somente numa questão íntima, pessoal, não somente muitas vezes uma questão dentro da própria família, mas muitas vezes também um aprisionamento social. É isso que Jesus está trazendo para os seus discípulos nesta leitura, que podemos perceber a dificuldade de compreendermos o que Jesus quer trazer para os seus discípulos. Ele está preparando o discipulado, mas ele precisa trabalhar justamente com base no Antigo Testamento. Meu irmão, minha irmã, perceba você, se nós formos escrever um artigo, escrevermos uma tese, não podemos escrever simplesmente coisas da nossa cabeça. Demanda tempo, demanda esforço, demanda exigência de nós mesmos para nós mesmos e, sobretudo, demanda pesquisa em cima de pesquisa. E quando terminamos o artigo, quando terminamos a tese, lá na biografia, precisa ter justamente todos os livros que foram usados para expor aquele pensamento escrito. O que Jesus traz no Evangelho de hoje é justamente isso. Para trabalhar com seus discípulos aquilo que eles precisam abraçar ao longo da missão, Jesus precisou voltar no Antigo Testamento e fundamentar tudo aquilo que ele precisava passar, tudo aquilo que era o seu conhecimento, que estava embasado no Antigo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento ele não é esquecido, mas se olharmos o Novo Testamento, vamos observar que ele é uma releitura do Antigo Testamento, com algumas coisas diferentes, mas ele traz o pensamento do Antigo Testamento para que seja colocado em prática. Olhamos também para Lucas, que é quem relata o evento vivido por Jesus. Lucas escreve o seu evangelho por volta do ano 80 a 85 depois de Cristo, ou seja, muitos anos depois de Cristo. No ano 70, 10 anos antes de Lucas escrever o seu evangelho, Jerusalém havia sido destruída. E a comunidade de Lucas, 10 anos depois, seguindo justamente os passos de Jesus Cristo, abraçando os valores de Cristo, eles começam justamente a trabalhar a sua esperança, a trabalhar a reconstrução de Jerusalém. É isso que Lucas ele quer trazer também quando ele mostra justamente este evento vivido por Jesus. Ele também quer trazer para a sua comunidade as 3 palavras, que é justamente oráculo, que é justamente punição e libertação. Lucas, para animar a sua comunidade no anúncio da Boa Nova, ele coloca Jesus como figura profética. E o profeta é justamente aquele que nos coloca diante de Deus, porque ele acredita, porque ele tem fé, porque ele sabe que apesar das dificuldades, mesmo que ele caia em algum momento da sua vida, ele vai se levantar. É o profeta, ele fala da sua experiência. Por isso Lucas, quando está trabalhando com a sua comunidade, ele coloca justamente Jesus na figura de profeta, para mostrar para a comunidade: olha, nossa vida não foi simplesmente começada do dia para a noite. Não abraçamos esse ideal simplesmente porque ele é bonito. Ele tem uma origem, e a origem está em Jesus, que anunciou a palavra de Deus, que viveu justamente o amor de Deus para com as pessoas. É a profecia, mas também é a punição que Lucas também quer trabalhar com a sua comunidade, quando ele traz justamente esse evento vivido por Jesus. Ele quer mostrar para a sua comunidade que na vinda do Filho do Homem, aqueles que foram tementes a Deus,
Aqueles que realmente estabeleceram uma aliança com Deus e procuraram segui-lo, essas pessoas então serão também arrebatadas para a presença do Senhor. Mas as pessoas que estiverem fora da aliança, as pessoas que estiverem dado as costas para Deus, essas pessoas poderão sofrer então um castigo. E o terceiro ponto que Lucas também vai trabalhar, que é justamente a questão da libertação, que é quando a comunidade assume os valores de fato, para trilhar cada vez mais, se fortalecendo na sua fé. É uma comunidade que está se libertando de toda a opressão, é uma comunidade que está se libertando de todo o medo, é uma comunidade que está ao longo do tempo tendo coragem para denunciar toda a injustiça que eles estão vendo no contexto social e no contexto histórico. É a libertação. Lucas vai trazer justamente como coisa importante para a sua comunidade o testemunho da Boa Nova. E o testemunho, ele não se baseia apenas em dizer eu creio em Deus, mas o testemunho, ele se fundamenta cada vez mais no exercício da denúncia contra toda e qualquer injustiça que as pessoas possam sofrer. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, trabalhar a nossa vida cristã, que nós possamos fazer, vez ou outra, um balanço a respeito da nossa vida e pensarmos como é que estamos exercendo a nossa vida cristã. Será que de fato estamos dentro da aliança estabelecida com Deus? Ou será que apenas cumprimos preceito religioso? Será que de fato eu quero caminhar na presença de Deus? Ou será que caminhar na presença de Deus para mim é uma missão, é um caminho muito árduo? E eu prefiro então simplesmente seguir a minha vida sem abraçar esses valores. Cabe a cada um de nós refletirmos, fazermos o balanço da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual e darmos a resposta para Ele, o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.